Você já parou para pensar se o sexo biológico pode realmente ser mudado? Ou se ele já está definido desde o início da vida? E mais, o que a ciência de fato afirma sobre isso? Por que a Igreja Católica faz uma distinção clara entre intersexualidade e transexualidade? No vídeo de hoje, vamos tratar de um tema sensível, complexo e muitas vezes abordado de forma confusa. Nosso objetivo é oferecer um conteúdo formativo, fundamentado na ciência, na psicologia e na moral cristã, sempre com respeito, clareza e responsabilidade. Vivemos em uma época em que debates sobre identidade, corpo e sexualidade ocupam cada vez mais espaço no discurso público. Infelizmente, muitas dessas discussões são conduzidas de maneira apressada, emocional ou sem base conceitual sólida. Por isso, neste vídeo, não buscamos atacar pessoas nem invalidar experiências individuais, mas apresentar informações objetivas, distinguindo fatos científicos de interpretações subjetivas. Para compreender corretamente esse tema, é necessário começar pelo ponto mais básico. O que é sexo biológico segundo a ciência? Do ponto de vista biológico, o sexo humano é definido no momento da fecundação. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma-se um código genético único, conhecido como cariótipo. Esse cariótipo determina, na imensa maioria dos casos, se o indivíduo será biologicamente masculino ou feminino, a partir da combinação dos cromossomos sexuais, geralmente XX para mulheres e XY para homens. Os cromossomos são estruturas presentes no núcleo de todas as células e carregam a informação genética que orienta todo o desenvolvimento do corpo humano. A partir dessa definição genética inicial, ocorre uma cascata de processos biológicos que envolvem a formação dos órgãos reprodutivos, a produção hormonal, a estrutura óssea, a musculatura e as chamadas características sexuais secundárias. Portanto, o sexo biológico não é uma construção cultural, nem uma percepção subjetiva. Ele é um dado objetivo da natureza humana, fundamental para a reprodução e para a continuidade da espécie. A biologia humana opera de forma funcional dentro de um sistema binário, masculino e feminino, amplamente observado e documentado pela ciência. No entanto, embora essa definição seja clara na grande maioria dos casos, a própria medicina reconhece a existência de exceções raras, conhecidas como condições intersexuais. A intersexualidade é um termo médico utilizado para descrever situações em que a pessoa nasce com alguma ambiguidade no desenvolvimento sexual, o hermafroditismo. Essa ambiguidade pode ocorrer em diferentes níveis, nos órgãos genitais, nas gônadas, na produção hormonal ou, mais raramente, nos cromossomos. A medicina classifica essas condições de maneira técnica, como intersexualidade verdadeira, pseudo-hermafroditismo masculino ou feminino, entre outras variações clínicas. Em todos esses casos, trata-se de uma condição física objetiva, identificável por exames genéticos, hormonais e anatômicos. Por esse motivo, a intersexualidade é compreendida como uma condição médica e não como uma identidade construída subjetivamente. O acompanhamento desses casos envolve decisões clínicas complexas, sempre orientadas pelo bem-estar, pela saúde e pelo desenvolvimento integral da pessoa. A transexualidade, por outro lado, é compreendida de forma distinta dentro dessa abordagem. Aqui não há ambiguidade biológica constatável. O corpo da pessoa é biologicamente masculino ou feminino, de acordo com critérios genéticos e anatômicos claros. O que ocorre é um sofrimento psicológico profundo, relacionado à percepção da própria identidade sexual. Esse conflito se manifesta no plano emocional e psicológico, como uma incongruência vivida entre o corpo biológico e a autoidentificação subjetiva. Por isso, a distinção entre intersexualidade e transexualidade é considerada fundamental tanto pela medicina quanto pela filosofia e pela teologia clássica. Enquanto a intersexualidade envolve uma condição física concreta, a transexualidade envolve uma experiência subjetiva de identidade. É nesse ponto que entra o ensinamento da Igreja Católica, que compreende o ser humano como uma unidade inseparável de corpo e alma. Nessa visão,
O corpo não é um acessório nem algo descartável, mas parte essencial da identidade da pessoa. A Sagrada Escritura ensina que Deus criou o ser humano homem e mulher, e que essa diferenciação faz parte do plano natural da criação. Em relação à intersexualidade, a Igreja reconhece a complexidade desses casos e adota uma postura pastoral prudente, respeitando a dignidade da pessoa e as necessidades médicas legítimas. Já no caso da transexualidade, quando não há ambiguidade biológica, o entendimento do magistério é que se trata de um conflito de ordem psicológica e não de uma mudança ontológica do sexo. Por isso, mesmo após intervenções hormonais ou cirúrgicas, a Igreja não reconhece uma alteração real do sexo biológico. É importante destacar que essa posição não se baseia em rejeição ou desvalorização das pessoas. Toda pessoa humana possui dignidade intrínseca, independentemente de sua história ou condição. A Igreja ensina o acolhimento, o respeito e o acompanhamento pastoral. Contudo, também afirma que a caridade não pode ser separada da verdade. Amar o próximo implica também orientar com responsabilidade, mesmo diante de temas difíceis. Muitas vezes, fé e ciência são apresentadas como opostas. No entanto, dentro da tradição cristã, ambas são vistas como complementares. A ciência investiga os mecanismos da natureza. A fé ilumina o sentido, o propósito e a dignidade da vida humana. Quando corretamente compreendidas, fé e razão não entram em conflito, mas se harmonizam. Diante disso, podemos concluir que a intersexualidade é uma condição biológica rara, que exige abordagem médica criteriosa e acompanhamento responsável. Diferente da transexualidade, que envolve uma dissonância psicológica entre identidade percebida e constituição biológica, a intersexualidade é uma questão física e genética. Do ponto de vista da fé católica, toda pessoa, intersexual, transexual ou não, merece acolhimento e respeito. Ao mesmo tempo, a Igreja reafirma que a masculinidade e a feminilidade, conforme reveladas na criação, possuem valor ontológico, teleológico e espiritual. Ciência, fé e razão, quando corretamente integradas, conduzem a uma abordagem equilibrada, humana e verdadeira. A Igreja, como mãe e mestra, permanece aberta à investigação científica, sem jamais renunciar à defesa da dignidade humana e da verdade objetiva sobre a natureza do ser humano, criado por Deus. Se este conteúdo foi útil para você, curta, compartilhe, ative o sininho e siga o canal para continuar acompanhando reflexões sérias e formativas sobre fé, ciência e sociedade. Especialmente se você é catequista, formador ou liderança cristã. A todos que nos acompanharam até aqui, desejamos a paz de Cristo e o amor de Maria, Mãe do Senhor.